E hoje a gente vai começar o primeiro vídeo aqui da nossa playlist de setup dos inscritos. E tem mais, se você quiser participar aqui do setup dos inscritos, eu tenho um servidor no Discord que vai ficar linkado aí na descrição do vídeo. Então se você quiser participar, é só você acessar o link do Discord e fazer o upload das imagens e as especificações do seu PC, igual tá descrito lá no Discord, tá bom? Segue direitinho as regras aí do upload de fotos e aí com a descrição do seu setup, para a gente poder fazer aqui um vídeo de setup dos inscritos cada vez melhor, tá? A gente está fazendo, nessa vez não é o ideal, mas estamos fazendo o que a gente pode para conseguir fazer conteúdo aqui da melhor forma possível. Queria avisar que eu estou gravando o vídeo de madrugada, é a primeira vez que eu estou fazendo isso e coincidentemente hoje está caindo um pé d'água desgramado, então se tiver um barulho de chuva aí, não reclama que esse tipo de coisa eu não tenho controle, não consigo fazer parar de chover, então bora pro vídeo. Se liga no último setup que ele tá absurdo. Mas antes de começar o vídeo, eu preciso falar do patrocinador do vídeo de hoje. A KeysFan é um site de venda de chaves de softwares onde você pode fazer a sua compra de forma legal e barata e o melhor, de forma vitalícia. Durante o processo de negociação dessa publicidade, eu fechei um pacote aqui com a KeysFan e eu consegui um desconto de 50% para fornecer para você aí, viewer do canal, onde você vai conseguir comprar o seu Windows 10 Pro com 50% de desconto. Se você precisa do pacote Office, eu também consegui um cupom de desconto de 62% para você usar. É só você acessar o link que vai estar na descrição e ir lá, observar os preços, né, que são muito mais baratos do que no próprio site da Microsoft. E aí você usando o cupom que vai estar aí na descrição, você vai conseguir 50% de desconto e vai sair muito barato o seu Windows aí ou o seu pacote Office. Então vamos começar aqui. O primeiro setup de hoje é o setup do Saulo. O Saulo tem um processador i5 9400F, né? A placa-mãe ele tem uma ASRock H310CM. De placa de vídeo ele tem uma RTX 2060S de 8 GB de RAM e de armazenamento ele tem 480 GB num SSD da SanDisk e mais 3 TB em HDs externos aleatórios. De memória RAM ele tem dois pentes de 16 GB da Corsair de 2666 MHz. Hoje eu considero já que 32 GB, né, que é o caso dele aqui, dois pentes de 16, é o essencial se você usa o seu computador para trabalhar. Além de jogar, né, se você joga também é legal ter um pouco mais de RAM, mas hoje em dia 16 já se tornou o padrão. Se você quiser ter algo além, eu indico que você tenha 32 GB de RAM. De periféricos, ele tem um mouse G403 Hero da Logitech. De monitores, ele tem uma TV AOC. Ele falou que ele tem um monitor 4x3 da Infoway e uma Huion Canva 13. Essa tablet aqui, galera, é porque o Saulo ele é designer e ilustrador. Ele trabalha numa agência de marketing, então ele usa a tablet assim como a Paula para fazer os desenhos dele, os design, tudo à mão, diretamente no computador. Ele também tem um ring light pequeno, uma luz Luxeo P200 e um controle da 8-bit do Ultimate e uma Canon SL2 de webcam. Ou seja, o setup dele aqui é 100% voltado para trabalhar. Galera, olhando aqui agora a mesa dele, dá pra gente ver que do lado esquerdo da mesa dele fica um pouco vazio, enquanto do centro para a direita, que é a parte principal do setup dele, fica bem cheio, né? Eu acredito que ele possa fazer uma adição bem legal aqui no setup dele, que vai liberar espaço e deixar mais organizado, que é colocar um suporte de monitores aqui. Hoje em dia já tem aquele suporte que você consegue empilhar em linha reta dois monitores e acho que vai facilitar a vida para ele. Como ele é um artista, ele tem dois monitores muito simples, tá? Então talvez o esquema de fidelidade de cores seja um problema para ele. Então, uma indicação que eu faria, às vezes, é trocar um desses dois monitores aqui. Talvez esse monitor da Infoway, que ele disse que não tem nada a ver, provavelmente deve ser um monitor bem simples, né? Painel VA, sem uma taxa de atualização legal. Então, talvez seja legal ele trocar esse monitor por um monitor que tenha mais fidelidade de cores, para que ele possa usar de forma mais profissional no trabalho dele. E depois eu faria um cable management aqui. Tem bastante cabo preso debaixo da mesa dele. E aqui ele mandou uma foto de dentro do gabinete. Eu faria também uma limpezinha, tá com bastante poeira. Ele abriu aqui para tirar foto. É um setup de trabalho, tá, galera? Então ele não fica mexendo no setup dele. É bem comum que isso aconteça. Você usa o seu computador para trabalhar, então normalmente você não fica reparando dentro dele.
Não leve o setup de criadores de conteúdo como base. O criador de conteúdo, ele tem uma necessidade de ter um setup clean, sempre bonito e organizado para mostrar o trabalho dele. Parte do trabalho dele é manter as coisas bonitas e organizadas, porque ele trabalha com o seu visual. Quando você trabalha com computador para produtividade, você não tem que reparar sempre na estética do computador. É muito normal, tá? É completamente aceitável que você esqueça disso aí. Quando você abra o seu gabinete, ele esteja todo empoeirado. Isso é o padrão. Ó, o gabinete fica aqui na parte de baixo da mesa dele. E ele tem esses dois fãs aqui com luzes vermelhas, não sei se tem RGB. E dá pra ver que ele tem bastante margem para fazer um cable management, porque aqui na parte de baixo da mesa dele, ela tem uma tábua aqui, ó, um pedaço de madeira que dá para esconder muito bem esses fios que ficam aí. Então é só um ponto aí que eu comentei que dá para talvez deixar um pouquinho melhor aí o workspace do Saulo. E depois aqui do lado dá para ver aqui que junto com a cadeira dele da MyMax 12, ele tem bastante equipamento aqui de pintura, pois como eu falei para vocês, o Saulo é um artista. Periféricos aqui ele não mandou muito especificamente qual que é o teclado dele, mas pelo que eu tô vendo aqui é um teclado basicão que vem com o computador, é um da Multilaser, cumpre o trabalho, né? Rapaziada, agora a gente vai já para um setup que chama bastante atenção. Eu vou falar aqui agora do setup do William. Primeiro setup aqui, ele foi a primeira pessoa a mandar o setup dele aqui. E eu não quis começar com ele para a régua não ficar muito alta, mas ele tem um setup lindo. Vamos lá para a configuração do setup dele. Ele tem um processador Ryzen 5 1600X, uma placa-mãe AB350M Gaming 3. Placa de vídeo ele tem uma 1060 de 6 GB de RAM da Galaxy e a fonte uma EVGA 750W. De armazenamento ele tem um NVMe M2 de 256 GB e 2 TB de HD. De resfriamento ele tem um Water Cooler M2 240 Lite e de memória RAM ele tem 4 pentes de 4 GB da Corsair Vengeance de 3200 MHz. O gabinete dele é um Sharkoon Pure Steel. De mouse ele tem um Fantech XD5, de teclado ele tem um RK84 com switch Yellow lubado, é bem bonito esse teclado, eu quase comprei um. De microfone ele tem um Fifine Ampligame, eu acho que é um A6V, eu tenho um A6V aqui e eu acredito que seja igual, o mesmo modelo, ele não colocou especificado qual que era o modelo, mas é um A6V. De monitor ele tem um Ultra Wide de 25 polegadas e ele tem um de 23.4, os dois são da LG e de 75 Hz. Muito bonito aqui os seus dois monitores. Eu costumo usar os meus monitores numa disposição parecida, só que invertida aqui em relação ao aspecto de tela, tá? Eu uso o Ultra Wide como principal e de secundário na vertical o meu monitor de 24 polegadas. Seria bem parecido se você usasse igual aqui, ia ficar bem parecido mesmo, tirando que o meu Ultra Wide é de 29 polegadas. Mas o seu setup tá lindo, cara, eu gostei bastante, a organização dele, os fios estão bem escondidos e faltou você falar o seu periférico mais bonitinho, que é o seu gatinho, né? Você não mandou o nome dele pra gente, mas saiba que ele é uma adição muito bonitinha. Ele tem essa ring light também para fazer essa iluminação aí quando ele estiver fazendo as chamadas. Eu conversei com o William e a princípio ele não tinha mandado aqui, mas ele falou para mim que ele é gestor de tráfego, então ele trabalha aqui no computador dele e tá correndo atrás da melhoria dele, tá bom? Parabéns pelo setup, William, gostei bastante, bem sóbrio, bem organizado os cabos. Confesso que eu tô até meio envergonhado que o meu setup aqui tá todo bagunçado em questão de fio, mas muito obrigado pela sua participação aí, e faltou você tirar a foto da sua cadeira e falar o nome do seu gatinho, beleza? Agora, galera, vamos fazer uma análise do Fernando César de Oliveira, o nosso amigo Batata, tá bom? Ele mandou o setup dele aqui, e o setup dele é um setup bem simples, tá? O Fernando, ele é o nosso amigo que eu falei que tem 12 anos de idade, então ele é estudante, tá bom? A única coisa que ele faz é estudar e jogar o pouquinho que ele consegue no PC dele. Então vamos lá. No setup dele aqui é um setup de notebook. O processador do notebook dele é um Intel i3 720U, é um processador i3 de 7ª geração e ele tem 4 GB de RAM, tá bom? Aqui de periféricos ele falou que ele tem um kit gamer de teclado e mouse da Bmax, que é uma marca
bem custo-benefício, bem legal, que a galera conhece. E eu acredito que esse teclado dele aqui tenha as teclas que são aquela que o pessoal diz que é semi-mecânica. Ele é um teclado de membrana em que nas teclas dele elas são construídas de uma forma que ela dê a sensação tátil de uma tecla mecânica, e talvez eu acredito que ela tenha durabilidade um pouco maior, além de ter o RGB. Então é um teclado bem legal. Se você não tem condição de investir em um teclado mecânico de verdade e você quer ter essa estética, quer ter o RGB no seu setup, vai com um tecladinho desse da Bemax, tem da Multilaser, tem inclusive de marcas como Razer e Logitech, você consegue achar esses teclados assim também. Então vai na fé, tá bom? Aqui ele tem um headsetzinho, ele não mandou a marca do headset dele, mas a gente consegue ver que é um setup que para um menino de 12 anos é muito legal, tá? Que é um setup para estudar e jogar um pouquinho. A cadeira dele é uma cadeira de entrada da DPX, mas é uma cadeira gamer bem legal, já dá um ar diferente no setup dele. E ele também tem aqui, ó, uma tela extra que ele usa para ver o conteúdo. Ao invés de ver na tela do notebook dele, ele joga na tela. E dá pra gente ver que o notebook dele fica numa mesa de cozinha, uma mesa bem simples, tá? Quando o Fernando me mandou o setup dele, ele ficou um pouco receoso do setup dele ser bem simples, tá? Mas ele é uma criança, gente, ele tem 12 anos, eu conversei com ele. E aí, quando ele entrou em contato comigo, foi na minha live lá na plataforma roxa, ele falou que teria um pouco de vergonha. E eu falei que não é pra ele ter vergonha, que com 12 anos ele tá muito na minha frente quando eu tinha essa idade. E que mais pra frente, quando ele começar a trabalhar e desenvolver em outras áreas da vida dele, ele vai ter oportunidade de investir no setup dele, se ele não puder agora. Tá tudo bem, ele tem um setup agora para ele estudar, é o que ele precisa e o que ele pode ter, tá bom, galera? Não tenham vergonha das coisas que vocês têm e da condição que vocês têm. Isso daí é mutável, tá? Ou vocês acham que eu comecei com um setup bom? Meu primeiro setup foi um notebook da Samsung com um Intel Celeron 4 GB de RAM. E eu tava na faculdade, eu já tinha lá meus 22 para 23 anos. E aí depois eu fui investindo pouco a pouco. Vou ver se eu tenho foto desse setup aí e vou postar aí para vocês verem. No começo eu não tinha nenhuma mesa. Ele ficava em cima do meu rack, que era uma mesinha que eu comprei para deixar a minha TV. Comecei com uma tela de 14 polegadas e depois gradativamente eu fui melhorando até ter o setup que eu tenho hoje. Então se você vê o setup meu aqui, saiba que é um trabalho de anos. Não conquistei isso daí do dia para noite, tá? Eu trabalho há muitos anos já, eu comecei a trabalhar muito novo. E eu comecei a investir nesse meu lado aí, mais voltado para tecnologia, depois dos meus 22 anos, tá bom? Que foi quando eu tive condições de comprar um notebook e depois acabei trocando e montando meu PC gamer. Fernando, tô de olho aqui no seu setup. Vamos acompanhar aí, vamos ver se daqui a uns anos você não participa de novo aqui do setup dos inscritos com uma atualização do seu setup, tá bom? Não fique envergonhado e muito obrigado por participar aqui. O próximo setup, meus amigos, é a cereja do bolo. Mas agora a gente vai para o setup do Saito. O Saito, ele é modelador 3D, ele trabalha com projetos de arquitetura e nas horas vagas ele gosta de jogar um pouquinho de Valorant e alguns outros jogos. De processador, ele tem um AMD Threadripper 2970WX. Threadripper é um processador bem forte. De placa-mãe, ele tem uma ROG Strix X99E Gaming. E placa de vídeo ele tem uma EVGA 3090. De armazenamento ele tem um NVMe de 512 GB e ele também tem 4 TB de HD. De water cooler ele tem um NZXT Kraken Z73, que eu acho lindo, simplesmente lindo, maravilhoso. Os fãs do computador dele são da Lianli, o SL120 V2, e ele tem os cabos sleeve da Lianli, e de memória RAM ele tem 4 pentes de 16 GB da Corsair Vengeance de 3200 MHz, ou seja, o cara tem 64 GB de RAM e ele ainda tem de processador um Threadripper. Talvez este seja um dos computadores mais fortes que a gente vai ver aqui na série de setup dos inscritos. E de gabinete ele tem um NZXT H710. Indo aqui para a parte de periféricos, ele tem um headset HyperX Flight S e mouse para jogos. Ele tem um Logitech G Pro X Superlight, que é o queridinho, né, da galera que joga. De mouse para trabalho, ele tem um MX Master 3, que é o meu mouse dos sonhos, já falei para vocês aqui. Teclado para jogos, ele tem um Ani Pro 2
Teclado para trabalho, ele tem um Logitech MX Keys, que é simplesmente absurdo. De microfone, ele tem um microfone igual ao meu, que é um HyperX Quadcast S. De monitor principal, ele tem um Dell de 27 polegadas de 165 Hz. De monitor secundário, ele tem um Dell também de 27 polegadas, mas de 60 Hz. E de TV, ele tem uma LG 4K de 55 polegadas. De monitor de áudio, ele tem um Edifier MR4 de 42 watts. O setup dele tá aí, ó, esse tampo de madeira eu acho muito lindo, e esses gaveteiros da lateral aqui é da Soul Design. A cadeira dele ele não especificou qual que era, ele disse que tá doido para trocar, ele me pergunta alguns modelos de vez em quando, mas logo ele vai comprar, ele falou que vai comprar um modelo top, tá? Mas o setup dele é bem focado no trabalho dele. Ele precisa de uma máquina potente, tá? Fazer renderização em 3D não é uma coisa que dá para você fazer bem feito, né? De forma profissional, se você não tiver uma build de qualidade com potência. E igual eu falei, talvez essa seja uma das builds mais fortes que a gente vai ver aqui nessa sequência de vídeos de setup dos inscritos. O Saito ele tem um canal no YouTube também, e ele tá querendo fazer streamings, ele me pede bastante dica, e eu indico aí que vocês sigam o canal dele para que ele poste mais conteúdo. O site ele postou alguns vídeos lá, muito pouca coisa, e parou. Então eu quero que vocês se inscrevam no canal dele para fortalecer aí. Galera, eu vou ficando por aqui. Agradeço de verdade todo mundo que participou desse vídeo, que me mandou aqui as fotos do seu setup. Eu fico muito feliz quando você abre um pedacinho da sua casa para que eu possa ver, avaliar e fazer sugestões. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, e se você quiser fazer parte dessa sequência de vídeos aqui de setup dos inscritos, eu tô deixando o link do Discord, eu tô deixando o link do nosso servidor do Discord para você entrar lá e mandar as fotos e a descrição do seu setup. Espero que você mande tudo certinho para que a gente possa postar tudo no canal aqui, no vídeo. E não aconteça o que aconteceu hoje de faltar algumas imagens específicas em alguns setups. E lembre-se de me seguir lá no Instagram. Tem a minha conta tech, que é o @medinareview, e tem a minha conta pessoal, que é o @medinabruno. Dá um like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e tchau!